Olá pessoal, hoje vamos tratar aqui dos contratos empresariais em espécie e especificamente sobre a compra e venda mercantil. Então, compra e venda mercantil tem origem lá no Código o Código Comercial antigo, tá? Nos artigos 191 e seguintes. Ó, a gente pode ver que ele está todo riscado aqui, né? Mas é a origem da compra e venda mercantil no nosso direito. Hoje são aí uma porção de artigos, mais ou menos 30 artigos, vai do 191 até o 220, né, revogados. E o que tinha de curioso nessa compra e venda mercantil era esse aspecto da mercantilidade, né? Então, era importante ali que o aspecto subjetivo, que o aspecto subjetivo, o objetivo e o finalístico tivessem a ver com o direito mercantil. Então, no plano subjetivo, os contratantes deveriam ser empresários. No plano objetivo, o objeto aí da compra e venda teria que ser bens móveis ou semoventes, ou melhor dizendo, até mercadorias, né? E no plano finalístico, uma cadeia, então, de escoamento mercantil, né? A finalidade da compra e venda seria para servir ou para ser integrado numa cadeia de escoamento mercantil, ou mesmo para circulação de mercadorias, tá? O conceito, então, o que é compra e venda mercantil, né? Nada mais é hoje do que uma compra e venda normal, mas entre dois empresários, tá? E até esse é um ponto bem interessante, se pode ser só um empresário, se pode ser se os dois precisam ser empresários e tal. Mas o fato é que tem um vendedor que transfere o domínio, né, a propriedade de uma coisa, pode ser tanto uma mercadoria como insumos, aí, como matéria-prima, máquinas, energia e dentre outros, né, a um comprador mediante o pagamento de um preço. E daí tem esse plus, né, em relação à compra e venda normal, que é com a finalidade, né, de fazer intermediação comercial, ou seja, de revender esses bens posteriormente, de incorporar um desses bens dentro de um processo produtivo ou de colocar ele como para fins de equipagem, né, de um estabelecimento. Então esse é o conceito, né, a gente vê que tem um pouquinho de diferença com relação à compra e venda normal. Como a gente está falando de cadeia, né, de processo produtivo e tal, como é que funciona essa cadeia de circulação, né, dessas mercadorias? Vamos pegar aqui um exemplo de uma indústria química, tá? Uma indústria química produz lá um insumo químico, vende para uma indústria farmacêutica, que vende para o atacadista, que revende para farmácias e drogarias. Então aqui a gente pode ver mais ou menos como é que funciona essa cadeia de circulação. Ele não vai se enquadrar como uma compra e venda mercantil se for algo fora dessa cadeia, né? Ou se no elo final ali dessa cadeia tiver um consumidor. Tá? Então se o adquirente final for um consumidor, a gente não está tratando aqui de uma compra e venda mercantil. O regime jurídico é o mesmo lá do Código Civil hoje, da compra e venda, o 481 a 532 do Código Civil, com a diferença aí, né, de que, claro, a gente vai considerar que as partes que estão negociando são muito mais capazes, né, porque elas têm, são empresários, e justamente por isso a interpretação vai ser mais, buscar obter uma interpretação mais fidedigna à intenção e ali o que foi declarado pelas partes no contrato firmado por elas. No caso da insolvência do comprador, a gente tem toda uma insolvência civil ao direito de sobrestar a entrega da coisa e exigir caução, né? Então, se fosse numa compra e venda civil, teria esse direito. O vendedor podia deixar de entregar a coisa. Já na mercantil, tem todo aquele regime da lei de recuperação de empresas, né? Então, varia conforme for o estágio do contrato e varia também conforme for o modelo de insolvência aplicado. Então, muitas vezes, se ele entrega a coisa e pede falência, ele só tem direito a habilitar o crédito, né? Ele não tem mais direito de reaver aquele bem. A natureza desse contrato de compra e venda mercantil é consensual, é um acordo de vontades, né? É solene, observa uma forma escrita, e especialmente obrigatória essa forma escrita quando forem bens imóveis. Bilateral, envolve sempre duas partes contrapostas, né? Um comprador e um vendedor. Comutativa, as obrigações são conhecidas e determinadas, e há uma relação de equivalência entre elas, né, e não de desproporcionalidade. E oneroso, né, há uma contraprestação, em razão do pagamento do preço, né? Uma das partes entrega a mercadoria e a outra parte paga o preço. As características essenciais desse modelo contratual é como na compra e venda normal, né? A parte, a coisa e o preço. Então, consensus, res e precium. As partes, a gente vai ter o vendedor e o comprador. Obviamente, eles têm que ser capazes e
por meio dessa capacidade, atingir o consenso de celebrar o contrato. A coisa pode ser uma coisa móvel ou imóvel, e mesmo atual ou futura. Vou ver aqui no 483. Então, aqui só voltando para o conceito, né? Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e outro a pagar-lhe o certo preço em dinheiro. Então, esses níveis de certeza aqui são importantes, né? Coisa, né? Como a gente estava falando, e preço. E aqui no 483 diz, a compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Neste caso, né, dada a futura, ficará sem efeito o contrato se a coisa futura não vier a existir, salvo se a intenção das partes era concluir contrato aleatório. Essa é a diferença aí, né, de um contrato determinado e de um contrato aleatório. Já o preço, né, o preço a gente vê que ele está estabelecido aqui no 481 e no 485 a gente vê até que se tiver dificuldade na fixação do preço, pode ser deixado ao arbítrio de um terceiro, né, que é a fixação do preço por arbitramento, que os contratantes logo designarem ou prometerem designar. Se o terceiro não aceitar a incumbência, ficará sem efeito o contrato. Também pode dizer que, aqui no 486, que poderá deixar a fixação de preço a uma taxa de mercado ou de bolsa em certo e determinado lugar. Então, alguns produtos, como commodities, por exemplo, eles têm um preço que varia bastante, e às vezes é possível que esse preço, então, seja relegado para um momento futuro, conforme aquela taxação que tem em bolsa. E é lícito as partes aí também estabelecer índices ou parâmetros objetivos para obter essa determinação do preço. O 488 também menciona aqui convencionada venda sem fixação do preço de critérios para sua determinação, ou seja, aqui não tem uma fixação adequada, nem critérios, né, da determinação do preço. Se não houver tabelamento oficial, entende-se que as partes se sujeitaram ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor, como se fosse uma tabela de vendas, assim, né? E na falta de acordo, pega o termo médio ali. E por fim, o preço, ainda falando do preço aqui, a gente diz, o 489 diz que é nulo o contrato de compra e venda quando se deixa o arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Então a gente viu ali, né, que as partes têm que acordar sobre o objeto, né, a coisa, o preço, e o próprio acordo delas é também um elemento. Então aqui no nosso esqueminha a gente tem essas características essenciais, né? Vendedor, comprador, o consenso entre eles, coisa, móvel e imóvel, e o preço que pode sofrer todas essas circunstâncias, aí, essas alterações. Ou até mesmo esses critérios aí de fixação. Nem sempre ele vai ser determinado de pronto. Mas ele tem que reunir condições de determinabilidade futura, se não for determinado no momento. Enquanto modalidades, então. Modalidades, a gente pode falar da compra e venda à vista, né? Aquela que ocorre o pagamento e a transferência da coisa de imediato, a prazo, em que há a transferência da coisa, mas o pagamento vai ocorrendo ao longo do tempo, ou até se prevê que a própria entrega da coisa vai ocorrer mais na frente. Compra e venda de coisa futura, quando o objeto ainda não está disponível. Então, por exemplo, safras agrícolas, né, que estão indo em plantio, produtos manufaturados que estão em fabricação, ou mesmo commodities. Compra e venda com reserva de domínio, né? Então, há uma espécie de garantia aí que o vendedor reserva para si a propriedade da coisa até que ocorra o pagamento do preço, né? E enquanto isso o adquirente fica com a posse. Então eu vendo, né, aquele automóvel a você, mas eu fico com a propriedade do automóvel e você fica com a posse até que aquele automóvel, até que a última parcela, a última prestação, ou uma prestação em específico regulada no contrato seja transferida para mim. Aí sim eu transfiro a propriedade. O pacto de retrovenda, está lá no 505 do Código Civil, diz o seguinte: o vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuarem com a sua autorização escrita, ou para a realização das benfeitorias necessárias. Ou seja, é um direito em que o vendedor tem essa possibilidade de recobrar a coisa dentro de 3 anos, devolvendo aí o preço, mais as despesas que o comprador ou adquirente tenha incorrido. Compra e venda sujeita à prova. É aquela do 509 do Código Civil, né? Ela também é chamada de venda a contento ou ad gustum. É uma venda que ocorre como se fosse com uma condição suspensiva, que é a demonstração da regularidade de qualidades asseguradas aí do bem, né? Tendo uma idoneidade, então, desse bem para o seu fim,
Então, o que diz o 509? A venda feita a contento, ou seja, a venda sujeita à prova, né, do comprador, entende-se realizada sob condição suspensiva, ou seja, ela não vai se operar até lá, né, ela só vai produzir efeitos quando essa condição suspensiva se implementar, ainda que a coisa lhe tenha sido entregue, e não se reputará perfeita enquanto o adquirente não manifestar o seu agrado. Então, assim, eu transfiro a coisa como vendedor para o comprador, e o comprador a venda só vai se perfectibilizar quando o comprador dizer que está tudo ok. Então, é uma compra e venda sob condição suspensiva, que o comprador vai aferir lá se está de acordo aquele objeto para a sua aquisição, como se ele fosse fazer um teste por um tempo, né? Então ele tem as obrigações do comodatário, nesse caso, né, como se fosse um empréstimo, assim, um comodato daquela coisa durante um tempo, até a verificação dessa condição, tá? Isso que essas cláusulas vão dizer aqui, esses artigos. A compra e venda por amostra ou modelo, aquela compra em que o comprador avalia uma amostra, e daí ele aceita a aquisição de mercadorias de uma mesma espécie e qualidade, e o vendedor se obriga a mandar mercadorias dessa mesma espécie e qualidade. Então, por exemplo, se eu sou um revendedor de violões, né, violões Giannini, por exemplo, eu pego esses violões, uma amostra desse violão, e faço uma encomenda aí de mais 100 violões, né, do mesmo estilo, com as mesmas características. Então, eu não vou analisar cada um dos violões, né, eu vou analisar só aquelas amostras. Isso é muito comum também em compras de mármore, de pedras, de madeira. E por fim, no plano internacional, a gente tem a compra e venda internacional, que se regula aí pela CISG, né? Aqui, ó, a CISG é a United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, a Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias. Ela foi promulgada aqui por esse decreto 8327 de 2014. E aqui tem uma série, então, de artigos que tratam desse tema, né, da compra e venda mercantil internacional. Pois bem, sobre as obrigações, né? A obrigação do vendedor é de entregar a coisa, eventualmente de garantir a coisa, e, quando se tratar de imóveis, de registrar a transferência da propriedade do imóvel. Já o comprador tem a obrigação de pagar o preço e de receber a coisa. As cláusulas. A gente tem as cláusulas essenciais, que é justamente a identificação das partes, a previsão do objeto, né, da coisa que está sendo transferida, o preço que está sendo pago pela transferência daquela coisa, os prazos de entrega e a forma de pagamento, né, como é que isso vai ocorrer. Já as facultativas são estabelecimento de garantias, multas, né, às vezes uma cláusula penal também, e a arbitragem. Então, também é isso que é relegado à vontade das partes, né, elas podem ou não inserir esse tipo de cláusula. E também as cláusulas especiais, né, eventualmente pode ter uma cláusula de arrependimento, né, de o comprador desistir em tantos dias da coisa adquirida, né, da compra, a transferência de riscos, né, então às vezes pelo frete ou por alguma coisa do tipo eu posso transferir o risco para o comprador ou para o vendedor, os casos de força maior, né, em que vai haver a resolução do contrato sem que haja penalidades para as partes, e aqui também a cláusula penal, né. Então, tudo isso é importantíssimo aí num contrato de compra e venda, claro que não se limita apenas a essas, mas essas são as mais corriqueiras. Os efeitos, pode ter um efeito translativo, o contrato em si não gera a transmissão da propriedade, mas sim o que gera a transmissão da propriedade, se for um bem imóvel, é a tradição, e se for um bem imóvel, é a transcrição, né, o registro lá no órgão competente. Para os imóveis ainda, a gente pode ter alguns tipos de venda aí, pode ser ad corpus, ou seja, a área que tem daquele imóvel é apenas enunciativa, né, o imóvel ele é adquirido como um corpo inteiro, do jeito que está, e ad mensarum, que é aquela adquirida em razão da sua extensão ou da área. Se a área que foi adquirida ad mensarum não está correspondente àquela regulada no contrato, há de haver um tipo de indenização. Por fim, eu só queria mostrar aqui para vocês também que é muito comum em compra e venda mercantil, né, que trata com mercadorias, a presença de duplicatas. Então, na Lei 5478 de 68, né, a lei que trata lá das duplicatas, há uma permissibilidade que em todo contrato de compra e venda mercantil, então no artigo 1º vai dizer isso, dentro do território brasileiro, com um prazo de entrega maior que 30 dias, né, das mercadorias, o vendedor pode extrair uma fatura e por essa fatura extrair uma duplicata para circulação, né? Então aqui tem um exemplo de uma duplicata, né, uma fatura aqui,
que é e a duplicata, que é uma espécie de cópia da mesma fatura. Então, por isso aqui, é possível, por exemplo, transferir essa duplicata ao banco. Então, o banco fica encarregado de cobrar essa duplicata depois e ele antecipa com um desconto o valor que teria direito a receber. Então, esse desconto é uma espécie de lucro que o banco vai aferir nessa situação. Então, aqui eu pedi para a nossa inteligência artificial de plantão, o Ascarelli, né, fazer uma minuta aqui de um contrato de compra e venda mercantil. E ele trouxe aqui as partes, a resolução de fazer o contrato, o objeto, né, colocando como anexo os bens e mercadorias, o preço e a forma de pagamento, em caso de inadimplemento ou atraso, a cláusula terceira aqui de prazo e condições de entrega, cláusula quarta sobre garantias e responsabilidades. Claro que aqui está bem simplificado, mas contém também hipóteses de rescisão, disposições gerais, contendo aqui foro e assinaturas das partes também. É um modelo bem simples, mas eu acho que já dá para ter uma ideia assim, de como é um contrato de compra e venda mercantil. Ok? Então ficamos por aqui e até a próxima aula.